Senhoras e senhores, tudo bom? Vamos lá, estamos partindo agora para a nossa terceira aula, perfeito? Espero que você tenha gostado e tenha conseguido desenvolver de forma positiva nas nossas duas aulas anteriores. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui para ajudar você nesse processo de desenvolvimento. E nós estamos partindo agora para a nossa terceira aula. Estamos chegando no meio do nosso módulo, perfeito? Então, mais uma vez, eu vou pedir para que agora você desligue o seu celular ou coloque ele no VibraCall, deixe ele de lado, para que a gente possa, para que você possa aproveitar da melhor forma possível o conteúdo que está vindo para cá, porque agora a gente começa efetivamente a entrar em alguns aspectos que eu considero ainda mais interessantes e mais práticos. Tome nota, você tem o seu bloco aí do lado, deixe ele do teu lado, faça as suas anotações coloridas, ok? Vamos lá, verifique mais uma vez, se preciso, pare agora, pause o vídeo, verifique a qualidade da sua internet, da sua transmissão, verifique também a qualidade do áudio, veja se está numa altura adequada para que você possa aproveitar e também a qualidade do vídeo, perfeito? Deixe as suas dúvidas, os seus comentários e vamos em frente, perfeito? Bom, ótimo. Então, nós vamos falar hoje sobre storytelling e store brand, ou seja, como construir uma história onde o nosso cliente, o nosso interlocutor seja o centro para gerar para ele uma experiência maravilhosa. Perfeito? Então, storytelling e store brand é a arte de contar histórias. E por que contar histórias, Adam? Por que a gente conta história? História é a coisa mais maravilhosa que existe. Poucas coisas nesse mundo envolvem, comprometem, fazem com que as pessoas estejam mais conectadas com a gente do que uma boa história. Uma boa história nos envolve, a gente se sente parte de algo. Haja vista que todos nós gostamos de um bom filme, independente do gênero, algumas pessoas têm gêneros de sua preferência, outras para outro, mas todo mundo, por via de regra, gosta de um bom filme. Quando assiste um filme que fala a sua linguagem, essa pessoa se conecta. Desde que o mundo é mundo, as histórias são contadas. Até mesmo antes da escrita, o conhecimento era compartilhado através de histórias. As pessoas se reuniam para ouvir uma pessoa ou outra pessoa ou várias pessoas contando histórias, ok? As histórias servem para educar, as histórias servem para entreter as outras pessoas e nada fala mais profundamente, principalmente ao inconsciente, a nosso lado emocional, do que uma boa história. Eu posso dar dados, eu posso dar estatísticas, tudo isso vai fornecer alimento para o meu lado racional, mas uma boa história, ela tem emoção, ela tem sentimento e ela conecta do consciente para o inconsciente. Na programação neurolinguística, nós usamos muito metáforas, nós usamos muito fábulas para falar ao inconsciente da pessoa, ok? Maravilha. Histórias, elas ficam gravadas com muito mais facilidade na nossa memória. Eu posso te passar um dado, posso te passar uma estatística, posso passar uma informação racional para você, mas quando eu pego essa informação e a conecto dentro de uma história que faça sentido para você, é muito mais fácil absorver, desculpa, essa informação, ok? E histórias agregam valor a tudo que é cerca. Uma boa história agrega valor. Os maiores produtos, as maiores empresas, o que elas entregam para o seu cliente é uma história. Pare para pensar agora em um produto que você realmente admira, em um produto do desejo. Esse produto, ele sempre estará envolvido dentro de uma história que te conecte. E é essa história que agrega valor. Perfeito? Então vamos lá. Storytelling. O que é o storytelling? É a arte de contar uma boa
história. É mais do que uma narrativa. Ela envolve emoção, envolve vida. Eu posso dar um texto, uma história para duas pessoas diferentes. As duas podem passar essa história para mim de formas completamente diferentes. Aquela que pura e simplesmente ler o texto como uma narrativa vai ter um resultado. Mas aquela que compartilhar comigo esse texto com emoção, com vida envolvida, vai com certeza me conectar muito mais à história. Criar vida, conecta, ok? Então pense nisso. Quando você ouve, pesquise depois na internet um bom poema. Quando uma pessoa recita um poema, ela não narra, ela recita, ela envolve, ela traz emoção. E isso é o storytelling. O storytelling é criar todo um contexto, uma vida a uma história. Um storytelling, ele transmite uma mensagem. Não é pura e simplesmente uma história. Ele passa uma mensagem através de figuras, através de experiências. Ele faz um convite para o meu interlocutor se envolver, se comprometer e compreender o real sentido dessa história. Ela leva o ouvinte a uma jornada que tem um começo, meio e fim. Ela tem personagens, ela tem um ambiente, tem um local onde tudo isso é desenvolvido, onde toda essa história acontece. Ela tem conflitos internos, às vezes, e externos, crenças, valores, conflitos que acontecem dentro das pessoas que estão ali, mas ela sempre passa uma mensagem. Eu vou contar um exemplo para você. Talvez você já tenha ouvido essa história. Mas a história começa mais ou menos o seguinte. Um belo dia, a Verdade estava caminhando pela mata. A Verdade era uma bela mulher, vestida com roupas lindas e maravilhosas, um vestido. Esse vestido era branco e reluzia como a luz. A Verdade caminhava por uma floresta linda e maravilhosa, com flores, com muito verde, com muita vida. O cheiro da mata viva era maravilhoso. E a Verdade caminhava bela e feliz, cantarolando, alegre, feliz e amando a vida, naquele ambiente maravilhoso. Na sua caminhada no meio daquela mata, naquela manhã tranquila, linda, com um clima agradável, de repente, ela encontra uma outra moça. Essa moça se aproxima e, quando ela percebe, essa moça tem um nome e ela já tinha ouvido falar dela. Essa moça chama-se Mentira. E a Mentira, essa outra moça, mulher, bonita também, toda vestida muito bem na sua roupa, se aproxima da Verdade e a cumprimenta. Bom dia, dona Verdade. Tudo bem? A Verdade, ressabiada, porque já tinha ouvido falar da Mentira, estranha tanta alegria, tanta simpatia, mas ela é a Verdade. Então, ela responde com a mesma alegria, com a mesma vontade de viver. Bom dia, dona Mentira. Eu já ouvi falar de você. E a Mentira fala: "Oh, dona Verdade, eu também já ouvi falar de você. Posso caminhar ao seu lado? Todos falam muito bem a seu respeito e eu adoraria conhecê-la." A Mentira caminha ao lado da Verdade. E a Verdade, com tanto amor e tanta bondade, caminha junto com a Mentira pela mata. E as duas conversam, e devagar a Mentira e a Verdade vão caminhando, até chegar em um belo lago. Um lugar lindo, maravilhoso, a luz do sol iluminava com seus feixes aquela água linda e transparente. Como estava uma manhã extremamente agradável, um clima gostoso, a Mentira convida a Verdade
para um banho no lago. E a verdade, envolvida com as palavras da mentira, num clima agradável, decide entrar no lago com a mentira. As duas se banham, as duas aproveitam aquele momento, e a mentira aproveita num momento em que a verdade está distraída e sai de dentro do lago e se veste com as roupas da verdade. E sai daquele lugar em alta velocidade rumo à cidade mais próxima e começa a dialogar, a se relacionar com as pessoas daquela cidade. Começa a mentira a envolver e as pessoas veem a verdade, a mentira, com a roupa da verdade. Quando a verdade se dá conta, ela sai correndo de dentro do lago em busca da mentira, mas principalmente em busca das suas roupas. Mas suas roupas não estão mais lá, mas ela é a verdade. E ela se recusa a vestir a roupa da mentira. E sai nua correndo pela floresta em direção àquela cidade. E quando ela chega na cidade, a verdade está nua e crua como veio ao mundo. Muitas pessoas se recusam a aceitar a verdade como ela é, mas abraçam a mentira com roupa de verdade. Uau. E agora? Como é para você esse momento? Isso é uma história. Vamos falar um pouco agora de um store brand. Ele é uma junção, ele é um conceito entre o storytelling e o brand. É onde eu junto os conceitos de um bom storytelling ligados à construção de uma marca, ligado à construção de um produto, de um serviço, de um profissional, de um brand, seja um branding pessoal ou seja um branding de um produto. É um conceito que reúne as duas coisas, store, brand. Como contar uma história que tem uma mensagem para a construção da sua marca, da mensagem que você quer passar para o seu interlocutor. Criar uma marca única de valor, algo que realmente seja especial e diferenciado. Isso é storytelling. Isso é um store brand. Todo produto, todo serviço tem uma história, e é uma história única. Será que a pessoa que está do outro lado está ouvindo a sua história de uma forma que a conecte com você? Passe uma mensagem clara, desperte o interesse e o desejo do ouvinte, não só de ouvir, mas talvez de fazer parte dessa história. Ok? E um bom store brand, ele tem um personagem, seja você, seja o produto, seja o serviço, mas especificamente tem um contexto envolvido. Tem problemas, como eu acabei de contar no nosso storytelling. Ele encontra, talvez, um bom store brand, aqui começa a diferença, ele começa a encontrar um guia, que agora, quando eu estou focado no meu cliente, essa inversão muda, porque o personagem é o meu cliente. Eu trago ele para a minha história para ele participar de um problema, e o meu produto, o meu serviço ou o profissional se torna o guia para ajudar ele na solução de um problema que ele talvez tenha. E eu, como guia, forneço para ele ajuda. Eu convido ele a uma ação que vai proporcionar para ele ser mais feliz, mais realizado, atingir os objetivos que ele tanto deseja. Ele encontre a felicidade. Vou dar um exemplo para vocês. Provavelmente vocês já viram filmes de grande sucesso em Hollywood, Star Wars e O Vento Levou, grandes filmes, todos eles têm exatamente esse conceito. Você tem um personagem central, que nesse caso, o nosso cliente, o nosso ouvinte, ele tem um problema, ou ele tem um anseio, então eu gostaria de ter uma boa experiência, um jantar, eu tenho um problema, eu quero ter um jantar com o meu cônjuge, e esse jantar tem que ser maravilhoso, eu tenho um problema, então eu preciso ter todos os ambientes para proporcionar um jantar maravilhoso. E aí eu encontro um guia
Quem é o guia? Talvez você, o teu produto, o teu serviço, e você vai apresentar para ele a solução, e você vai convidar para ele, tome, experimente, leve, aproveite. E aí ele vai ser feliz, porque você foi o guia para que ele encontrasse a felicidade. Perfeito? Eu quero trazer um conceito rápido e objetivo de perfil comportamental que vai ajudar você a construir o seu branding e se relacionar com o outro. Basicamente, quando nós olhamos o ser humano, nós temos pessoas que são mais objetivas, práticas, assertivas e diretas. Talvez seja você. Sabe aquela expressão time is money? São muito diretos, são extrovertidos e objetivos. Existem pessoas que são mais comunicativas, são extrovertidas e falam bastante. Sabe aquela pessoa que quando você está conversando com ela, ela parece que espera você respirar para ela começar a falar? Que ela tem 1 milhão de amigos nas redes sociais? Você tem pessoas que são muito metódicas, processuais, tudo tem começo, meio e fim, tem uma ordem muito bem sequenciada, lógica e racional. E são mais introvertidos, falam menos. E você tem pessoas que são muito analíticas, trabalham muito com números, são introvertidas e com muito foco nos resultados, nos ganhos. Basicamente, todo ser humano, ele se enquadra em 1, 2 ou às vezes até um pouquinho mais desses 4 perfis. Então, o que eu gostaria de trazer para você um insight, não vou entrar detalhadamente sobre isso, mas primeiro, onde você se encaixa? Como você pode utilizar esse teu perfil a teu favor para criar o teu brand, a tua marca, você como pessoa, como ser humano. Segundo, o teu interlocutor também vai estar em algum desses pontos. Então você precisa ser muito inteligente, maduro emocionalmente, você detectar isso na outra pessoa e começar a falar a língua dela. Quando você reúne o seu jeito e o jeito do outro, a sua comunicação, que eu vou falar nosso próximo bate-papo, há uma comunicação que o outro entenda, o seu storytelling, o seu store brand ganha um outro nível de relacionamento, de conexão. Perfeito? Maravilha. Isso não quer dizer, e só trazendo um insight agora, de que se eu sou objetivo, não quer dizer que eu não possa desenvolver características para ser um pouco mais metódico, analista ou mais comunicativo. Se eu for com calma e entender quais são os pontos que eu preciso desenvolver, passo a passo, com certeza, você será um profissional, uma pessoa, um ser humano ainda melhor. Tudo de hoje, vamos lá. Eu tenho um filme que eu gosto muito, Comer, Rezar e Amar. Então eu gostaria que você assistisse esse filme. Você tem acesso a ele de várias formas, a internet. Bom, a forma como você vai ter acesso a esse filme, eu tenho certeza que é uma solução que você vai buscar com extrema facilidade. Então assista esse filme, mas assista a ele observando os 2 conceitos que nós falamos aqui hoje, que é o do storytelling e do store brand. E depois você vai parar alguns minutos e vai construir o seu store brand. Escreva um texto para construir a sua história, que conecte razão e emoção e passe para outra pessoa uma mensagem realmente positiva que cause uma experiência emocional no outro. Ok? Então, fechando o nosso bate-papo de hoje, nós nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e sucesso!